Graça e paz, meu amigo e irmão, é bom estar aqui com você em nossa devocional de esperança e vida, e eu espero em Deus que você e todos em sua casa estejam bem e seguros nesses dias. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de João, esse livro qual nós temos aqui meditado pouco a pouco, e hoje nós vamos ler 3 versículos aqui no capítulo de número 10. João, capítulo 10, do 24 ao 26, diz assim: Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Até aqui, meus irmãos. Bom, Jesus ele estava aqui juntamente com seus discípulos e com toda a comunidade da época, celebrando uma das festas tradicionais, a festa da dedicação no território de Jerusalém. Então, nessa ocasião, aqueles homens, os judeus, se reuniram e então, vamos dizer assim, colocaram Jesus na parede e o questionaram: olha, até quando você ficará criando suspense acerca dessas coisas? Vamos lá, nos conte a verdade, fala-nos, você é o Cristo ou não é o Cristo? E aí Jesus olha para eles e responde a eles abertamente, dizendo: olha, eu já lhes dei essa resposta. Não é? Ele fala: eu já disse, mas vocês não creem. Vocês tomaram a decisão de não crer. Só que a justificativa que Jesus traz para isso é o fato de que eles não pertenciam ao seu aprisco, eles não eram ovelhas do seu rebanho. Por isso eles não criam na palavra dele, por isso eles não criam até mesmo nas obras que eles podiam assistir com os seus próprios olhos, porque no texto bíblico Jesus diz: olha, as minhas obras testemunham acerca disso, né? E na verdade, meus irmãos, essa passagem bíblica me faz lembrar da carta aos Hebreus, onde o seu autor, lá no 11º capítulo, no capítulo 11, logo no versículo 1, ele define a fé, diria eu, de uma maneira bem simplista aqui, claro, como a certeza do invisível. O texto bíblico diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E com isso fica o alerta para mim e você. Quantos de nós, muitas vezes, queremos fazer provas de Deus, e eu não sei o porquê, muitas vezes nós nos sentimos nesse direito, queremos testar ao Senhor e colocamos: porque se tal coisa acontecer, isso é a vontade de Deus, ou se de repente... E aí baseamos as nossas decisões em algo que é um tanto supersticioso ou em algo que é um tanto falso, não é verdadeiro. Nós sabemos que a fé a qual o Senhor Jesus nos chama a exercitar é dar passo a passo em obediência à palavra de Deus, em obediência àquilo que Ele nos deixou, para que nós pudéssemos então conhecer a Deus o Pai, nos relacionar com Ele, que são as suas palavras de vida, e então vivermos essa novidade que nos é proposta. E eu e você não temos... vamos colocar aqui de uma forma bem clara, falar abertamente, como os judeus da época questionavam a Jesus. Eu e você não temos o direito de querermos colocar Deus sob uma pressão ou de querermos questionar ao Senhor. Nós somos as criaturas aqui, nós somos as criações, Ele é o Deus Criador e nós devemos a Ele respeito, honra, glória, louvor e adoração. Precisamos entender que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não precisa fazer mais nada por mim e você, porque tudo o que Ele podia fazer de melhor por nós, o melhor de Deus, já foi consumado na cruz do Calvário, como Ele disse. Precisamos, como igreja do Senhor Jesus, como discípulos dele, aprendermos a exercer a fé em toda e qualquer circunstância, entendendo que a fé, ela nos leva para Deus o Pai, para uma comunhão com o Senhor. Que eu e você possamos, pela graça de Deus e pelo ensinamento do seu Espírito, andar em fé, andar nessa novidade de vida a qual eu e você somos chamados, e então glorificarmos ao nome de Deus o Pai. Que eu e você não venhamos tentar ao nosso Deus Criador com provas ou testes ou questões que não valem a pena, que na verdade só
estarão provando acerca de nós mesmos que nós não pertencemos ao Senhor, mas que eu e você possamos ter uma disposição obediente e humilde de olharmos para o nosso Deus e reconhecermos a Ele como não apenas o nosso Salvador, o nosso Redentor que vive, mas como o nosso Senhor, e exaltarmos o seu nome em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Que as minhas e as suas decisões sejam pautadas, sejam tomadas mediante um espírito obediente ao Senhor Deus, e não em provas infundadas ou em questões que eu e você venhamos fazer com relação ao nosso Deus e com relação às circunstâncias. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso não quer dizer que eu e você temos o direito de questionar a Deus ou de pedir a Ele algumas coisas. A verdade é que eu e você precisamos, pela graça de Deus e pela fé obediente em Cristo Jesus, na certeza de que Ele é o autor e consumador de todas as coisas, tomarmos as decisões sabendo que eu e você temos uma responsabilidade diante daquilo que decidimos ou deixamos de decidir. Só o fato de não escolhermos algo já significa que estamos escolhendo. Então, que a minha e a sua escolha seja pela fé em Cristo Jesus, sermos obedientes a Ele, sem fazermos indagações infundadas acerca da sua divindade ou de colocarmos em xeque a divindade de Deus a despeito dos nossos desejos e prazeres momentâneos. Que eu e você tenhamos um final de semana abençoado na presença de Deus, exercitando a fé por amor em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima.